So the 2018 FIFA World Cup 2018, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Em 2013, o parlamento russo aprovou uma lei conhecida como a Lei Antipropaganda Gay. A lei basicamente proíbe manifestações e divulgação de relacionamentos não tradicionais. E a primeira coisa que você pensa é, o que é um relacionamento não tradicional? E logo na sequência você pensa, será que significa uma propaganda gay? Será que eu não posso fazer uma manifestação pelas ruas? Será que eu não posso andar de mãos dadas com alguém? Será que é proibido fazer uma entrevista com um gay em algum lugar público? A lei de 2013 não deixa nada disso muito claro. E os homossexuais russos foram às ruas, nas grandes cidades, Moscou, São Petersburgo, nas pequenas cidades, e o governo reprimiu, a polícia reprimiu, e o que você pode ver na internet um pouco são vídeos chocantes de batalhas entre homossexuais e os repressores. Então era inevitável pra gente que estava indo pra Rússia se preocupar em tentar mostrar isso de alguma maneira pros brasileiros. Nós queríamos muito entrevistar alguns homossexuais russos e eu sabia que a tarefa não seria muito simples. Aqui no Brasil eu tentei marcar com alguns pelas redes sociais. Eles assim mesmo não sabiam exatamente quem eu era. Talvez cara a cara o trabalho fosse mais fácil. Mas a primeira tentativa foi um fracasso. Confesso que todas as negativas, as portas fechadas na minha cara, me deixaram um pouco assustado. Será que se eu entrevistar um homossexual em um local público, eu vou enfrentar um problema ainda maior? Será que alguém vai tentar me censurar? Fui para a Rússia sem nenhuma entrevista marcada. E quando a gente desembarca em Moscou, a gente sente um clima tenso, a gente fica um pouco acuado, principalmente quando se trata desse assunto, entrevistar homossexuais na Rússia. Precisava encontrar alguns que estivessem dispostos a dar entrevista. Eu sabia que eu não ia conseguir me infiltrar na comunidade LGBT com tanta facilidade. Eu sabia que ia ser um trabalho bem difícil e eu não tinha tanto tempo assim. Então meu primeiro plano foi entrevistar jornalistas e historiadores russos, para chegar em algum lugar ou que eles me apresentassem alguém que fosse capaz de dar uma entrevista para mim sobre o tema. A entrevista com o historiador russo foi boa, mas quando a gente abordava o tema da homossexualidade entre os russos, a situação atual, ele travava, ele ficava um pouco com receio de conversar com a gente. Então quando a gente abordou esse tema, ele pouco falou sobre isso. Не готова к внешнему проявлению вот этой вот альтернативной сексуальности. Ну, об этом можно сказать прямо. Можно говорить, что это хорошо, можно говорить, что это плохо, но это так. Mas eu percebi que para entrevistar alguém da comunidade LGBT russa, eu não podia procurar um historiador, um político ou alguém do comitê da Copa do Mundo. Eu precisava encontrar alguém sem amarras, alguém que fizesse parte da sociedade russa. Demorou um pouco, mas a gente conseguiu. Com uma produção que vai ficar anônima para vocês, a gente encontrou um personagem para a nossa primeira entrevista. Mas para nós o mais estranho foi o local que ele escolheu para dar uma entrevista, um parque público. Nós ficamos apreensivos. E talvez ele tenha ficado um pouco assustado em dar uma entrevista para a gente num local fechado. Claro, eu tinha uma lista gigante de perguntas para fazer. Mas a primeira pergunta que eu fiz, antes mesmo da entrevista oficialmente começar, era se ele estava acostumado a falar sobre a condição dele, sobre um russo homossexual vivendo oprimido nessa situação toda. Это не нормально, это абсолютно эти вопросы можно задавать очень узкому кругу людей, которым вы знаете, потому что общая реакция, она будет весьма неадекватной. Aí eu percebi a situação tensa da Rússia nesse sentido. E quando a gente começou a entrevista, um policial estava próximo da gente. Eu fiquei um pouco assustado, acho que a equipe toda ficou um pouco assustada, porque a gente não entendia nada que o entrevistado estava falando, mas as pessoas que passavam próximas da gente conseguiam compreender o russo dele.
e tinha que esperar a tradução da nossa intérprete. Será que pode acontecer alguma coisa com a gente depois dessa entrevista? Será que esse policial pode levar a gente para uma delegacia? Eu sabia que ele estava se arriscando em falar com a gente, mas era o primeiro homossexual russo que se dispôs a nos dar uma entrevista. На работе не знает никто, и Eu não podia mantê-los no anonimato. Людей избивали, когда узнавали об их ориентации. в Германии по отношению к евреям. Vladimir Putin's approval rating. Peaceful protest for gay rights in Russia. Stop the violence. They recently introduced anti-gay law in Russia. Я могу достать, показать журнал? Или хочешь настраивать?